Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Momento Halal. Meu nome é Cristina Tomás e mais uma vez estamos aqui, sempre recebendo convidados especiais para tratar de assuntos relacionados ao universo halal. Esse é um conteúdo produzido pela International Halal Academy, um instituto privado de formação, qualificação e treinamento de profissionais interessados em trabalhar no segmento halal. E hoje o nosso entrevistado é o Mansur Peixoto. Ele é empreendedor, influenciador digital, produtor de conteúdo sobre o Islã e também é docente da International Halal Academy. E o tema da nossa conversa é curiosidades sobre o Islã. O Islã é a segunda religião com mais adeptos em todo o mundo, são quase 2 bilhões de pessoas, né? Mas, segundo o Instituto Pew Research Center, é um instituto americano que faz estudos sobre religião, o Islã terá quase 3 bilhões de fiéis até 2060. É uma média de crescimento 2 vezes mais rápida do que a média da população em geral. Aqui no Brasil, o Islã é uma religião minoritária, acredita-se que existam cerca de 1,5 milhão de fiéis aqui no Brasil. Por isso que muitas pessoas têm dúvidas, né, sobre a religião islâmica. E esclarecê-las é a nossa missão neste momento halal. E para a gente começar, eu queria que você falasse sobre o que é o Islã, quais são as principais características dessa religião? E mais ainda, eu vou acrescentar mais uma perguntinha. Nós aqui usamos o termo Islã, mas as pessoas em geral falam islamismo. Queria também que você aproveitasse e explicasse se tem alguma diferença. Bem, a gente precisa entender que o nosso conceito do que a gente tem sobre religião atualmente, ele não é universal, ele é um construto histórico pós-iluminista. Então, para a gente, o que é religião? É uma forma de espiritualidade ou filosofia que faz parte da nossa esfera de vida privada, e aí você tem uma diferença entre religião, Estado, práticas alimentares e dietéticas, ou seja, tudo separado ou segmentado em ramos. Mas isso aí é um conceito de um momento histórico do Ocidente, pós-reforma protestante, pós-iluminista, enfim, todas as revoluções que aconteceram desde o século XVI, né, que geraram esse conceito do que é religião. Já dentro da religião islâmica, de um ponto de vista, digamos assim, autóctone, né, da própria tradição islâmica, o Islã trabalha com o conceito de din. O que é o conceito de din? O que é o conceito do que a gente traduz como religião islâmica? É um sistema de vida completo que abarca todos os âmbitos da vida humana. Por exemplo, no que a pessoa entende como religiosidade no Ocidente atual, cortar as unhas não é um ato religioso. Dentro do Islã, sim. Depilação não é um ato religioso. Dentro do Islã, também é. Então, assim, as pessoas precisam entender que diversas civilizações vão tratar o secular e o religioso como maneiras diferentes. Não significa que não há essa distinção no Islã, mas que a gente trabalha com temas epistemológicos diferentes. Então, feitos esses devidos esclarecimentos, vamos entender o que é o Islã. Bem, de acordo com a tradição islâmica, a religião islâmica é uma religiosidade universal que começa com o primeiro homem, né, o primeiro homem a vir para a Terra, que nesse caso seria o profeta Adão, né, o primeiro ser humano Homo sapiens sapiens, né, que vem para a Terra, e ele estabelece ali a sua geração, sua progenitura e seus filhos, né, e ensina essa religiosidade para eles, que é revelada por Deus através de anjos que vão ensinando a humanidade ao longo dessas eras e décadas. Então, esses professores inicialmente angelicais passam a ser, ao longo de próximas gerações dos filhos de Adão, profetas humanos, né? Não são mais somente anjos que ensinam seres humanos, mas, digamos assim, indivíduos da mesma espécie humana que vêm com a missão divina de ensinar a humanidade. Essa cadeia de professores espirituais, né, chamadas de Al-Anbiya, ou profetas, ela começa com Adão e termina na figura de Muhammad, ou como é conhecido no Ocidente como Maomé. Ou seja, você tem um segmento de indivíduos que vão estar transmitindo essa mensagem em todas as épocas para todas as civilizações ao redor do globo, numa quantidade que vai para mais de 100 mil profetas, mas cujo nome de 25 aparece dentro do Alcorão Sagrado estabelecidos.
Tendo dito isso, isso é o ponto de vista da religião islâmica, de como ela se compreende como o Islã, como uma mensagem segmentada de geração em geração, que vai ter algumas diferenças legais de uma comunidade para outra, mas com a essência da mensagem sendo a mesma, de adoração ao Deus único, ao Deus criador de todas Uhum. as coisas, que é, digamos, o propósito maior para a vida humana, né? Mas uma adoração que se dá através do conhecimento do Criador, que leva o ser humano a conhecer a si mesmo. Do ponto de vista histórico ocidental, que aí já separa e segmenta o surgimento do Islã como uma religiosidade nova, apesar de ter todos os elementos de todas as religiosidades que vieram antes dela, e para o Islã isso não ser necessariamente um problema, a religião islâmica surge no século VII, na Península Arábica, através da pregação de quem, para os muçulmanos, é o último profeta, mas os ocidentais, digamos assim, tratam como o iniciador do Islã, que é a figura do profeta Muhammad, e dali em diante tem uma religiosidade que vai se transformar não só numa religião, mas numa civilização. A gente já pode falar de civilização islâmica, com arte islâmica, filosofia islâmica, arquitetura islâmica, Uhum. e não necessariamente árabe, porque a civilização islâmica ela já vai iniciar-se mestiça, desde sua gênese. Seus indivíduos primeiros, né, a maioria de seus seguidores, na sua primeira fase, dos seus primeiros 100 anos, eram indivíduos árabes, mas já faz mais de 1000 anos que os árabes, digamos assim, não são a maioria dos muçulmanos do mundo. Diversas populações com outras origens étnicas desde então vêm aderindo a essa religiosidade. A palavra Islã, ela significa submissão à vontade do Criador, ou seja, uma entrega, uma rendição do indivíduo e suas vontades a uma vontade divina superior a ele mesmo. É assim que a religião islâmica se vê do ponto de vista etimológico, ou seja, da raiz da palavra dentro do idioma árabe, da conceptuação dentro do idioma árabe. E aí a gente tem a questão do sufixo ismo. O que é islamismo, que é igual a budismo, Uhum. judaísmo e por aí vai. Esse sufixo ismo denota um segmento de uma filosofia religiosa. A gente vai ter o confucionismo, a gente vai ter o daoísmo e o taoísmo. Isso são formas, digamos assim, de sufixos para denotar essa religiosidade. Porém, na nomenclatura comum, na anglosfera, digamos assim, nas pessoas anglófonas, a palavra islamismo ou islamism vem sendo caracterizada como islamismo político, ou seja, partidos Uhum. que visam, né, digamos assim, o estabelecimento de sua visão especial da religião islâmica na sociedade. O que não faz sentido dentro do ponto de vista da língua portuguesa, porque nós temos a nossa própria terminologia para tratar de temas islâmicos, até porque o contato de pessoas, digamos, lusófonas com muçulmanos antecede ao contato de pessoas anglófonas. Então, nós, falantes de língua portuguesa, Uhum. temos aí toda uma verborragia, podemos dizer assim, para tratar de temas islâmicos nossos, próprios e autóctones nossos. Então, é a mesma coisa que acontece com o termo liberalismo. Se formos tratar o que é um liberal dentro do contexto político atual brasileiro, tem uma conotação, mas se a gente for falar liberal dentro de um contexto americano, você vai ter uma outra conotação. Então, essa mesma questão se dá com o termo islamismo. Mas o nome da religião em árabe é Islã, é uma religiosidade que Uhum. já começa com o nome no próprio livro sagrado, tá? Assim, você não vai ter Buda falando de budismo ou Jesus falando de cristianismo. Mas Islã já aparece dentro do próprio Corão Sagrado, é uma religiosidade que ela já começa tendo o seu próprio nome. Então, assim, ela tem essa questão. Não foi o nome posterior dado a ela, mas sim ela já existe dentro da, digamos, da primazia da fonte religiosa. Essa é uma particularidade social do Islã. A gente trata Islã porque na verdade nós estamos falando assim como os muçulmanos falam, né? Consideram Isso, exato. correto Isso, dirigir-se à sua religião. Perfeito. sim. Mansur, e é verdade. Aí a gente vai entrar na questão das curiosidades. Eu fiz uma pesquisa, na verdade, né, sobre as dúvidas mais comuns que as pessoas costumam ter sobre o Islã, Uhum. e a primeira delas é verdade que o Islã chegou ao Brasil com os primeiros escravos africanos, né, quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil? Na verdade, não, porque a gente tem uma Uhum. vasta documentação que fala da chegada de muçulmanos antes do próprio processo de escravidão transatlântica ter se iniciado de forma documentável no Brasil. Por quê? Uhum. As Américas como um todo, tanto espanhola quanto portuguesa, elas eram um refúgio
para, digamos, perseguidos heréticos dentro das sociedades ibéricas no continente europeu. Então, judeus e muçulmanos que passaram a ter o status de ou cristãos novos, né, após o processo de batismo forçado pela Inquisição espanhola no século XVI, eles vão vir para as Américas e se misturar à população local com aparência social cristã. Um fenômeno que era conhecido dentro de Portugal como os mouriscos. Então, esses, em tese, são os primeiros muçulmanos a virem para as Américas até onde conhecemos, digamos, em sociedades coloniais. Óbvio que eles vão ser imensamente superados em número pelos indivíduos de origem escravizada africana da África Ocidental, que em 1835 vão acabar levando à revolta dos malês, né? Mas essa não foi a primeira Uhum. revolta de muçulmanos aqui no continente americano. Já no próprio período da colonização do Caribe pela família de Cristóvão Colombo, isso aí a gente está falando no início mesmo da colonização das Américas pela Espanha, né? Diego Colombo, que é o filho de Cristóvão Colombo, já vai ter que lidar com uma rebelião de nativos taínos aliados a muçulmanos Wolof, que haviam sido trazidos como escravizados ali para aquela região caribenha. Então, eles não são os primeiros, mas serão os mais relevantes durante séculos, se a gente for falar de islamidade social. Mas a gente tem outras fontes que falam de outras comunidades muçulmanas um pouco irrelevantes, mas que fazem sua presença, né, não com questão de superioridade numérica, em toda a América Portuguesa e toda a América Espanhola. Óbvio que, digamos assim, abundam mais os registros castelhanos do que portugueses que foram pesquisados até então. Eu diria que não por uma ausência de registro, mas uma ausência de estudos sobre esses registros. Uhum. Uhum. Sim, imagino. Outra dúvida. Os cristãos têm o livro sagrado, que é a Bíblia, e os muçulmanos também têm, certo? Sim. Os muçulmanos têm um livro sagrado, porém é diferente da Bíblia do que ele se propõe. Porque as pessoas precisam entender que cada literatura sagrada de cada religião se propõe como uma coisa diferente. Então, os muçulmanos têm o Alcorão sagrado, né, do árabe Al-Qur'an, mas não necessariamente aquilo ali é a Bíblia dos muçulmanos. Porque o que é a Bíblia? A Tá. Bíblia é um conjunto de livros, né? Um conjunto de literaturas compilados através de séculos por autores diferentes, que vão ali ser indexadas em códices para diferentes vertentes cristãs. Então você tem ali a Bíblia católica, a Bíblia ortodoxa, a Bíblia Uhum. protestante, e por aí vai, você tem, digamos assim, um conjunto de livros com a intenção de serem inspirados por Deus. É assim que a Bíblia se apresenta. Homens inspirados por Deus escreveram aquilo ali. O Sim. Alcorão é um livro totalmente diferente dessa situação. Por quê? O Alcorão ele está escrito por um único autor, dentro de um único período histórico, e ele é todo um discurso divino para a humanidade. Existe apenas um narrador no Alcorão, Deus. É assim que o livro se coloca. Ele não é testemunho de um ser humano sobre coisas que aconteceram com outros seres humanos. Ele é Sim. somente um narrador. E o Alcorão ele não se pressupõe ou se apresenta como sendo uma inspiração divina de uma obra humana para colocar ali o escrito. Dentro da tradição islâmica, ela é a palavra literal, ele é a palavra literal divina. Então, essa, digamos assim, é a Bíblia dos muçulmanos. E tem um processo de preservação totalmente diferente. Porque a canonização dos códices bíblicos, ela vai, né, variar. Você tem códices mais antigos e códices mais tardios para cristandades diferentes. Por exemplo, a igreja etíope na África tem códices bíblicos antiquíssimos que não são reconhecidos pelas igrejas ocidentais. A adição do que é chamado de apócrifos, etc. Já os muçulmanos todos, independente se são sunitas e xiitas, ibades ou aleves, ou enfim, de qualquer segmento islâmico, todos têm um só Corão, com o mesmo número de palavras, mesmo número de livros e mesmo Uhum. número de capítulos. A interpretação do que aqueles versículos dizem pode divergir, e é por isso que você tem diferentes correntes islâmicas, mas não necessariamente Sim. são livros diferentes. É o mesmo livro para todos os muçulmanos. Então, essa é basicamente a história e o que se propõe ambos os livros sagrados de ambas as tradições. Porque quando a gente faz a comparação em Alcorão e Bíblia e Alcorão e a Bíblia, ela precisa ser colocada dentro desses termos, porque senão acaba gerando uma confusão e as pessoas acreditam que o Alcorão é igual à Bíblia ou é a Bíblia dos muçulmanos, mas na verdade não. Sim. São livros sagrados de natureza diferente. Da mesma Sim. forma que o Bhagavad Gita vai ser diferente do livro de Padmasambhava do budismo, enfim, você vai ter toda uma diferença de o que o livro se propõe, como ele é compilado e como os seus seguidores entendem aquele livro. Por exemplo, eu Uhum. posso falar do Evangelho de Marcos como uma carta escrita à mão por Jesus? Não. Mas nem os cristãos entendem que seja assim. Já os muçulmanos compreendem que
o Alcorão ele é toda a mensagem escrita, digamos assim, ditada por Deus ao profeta Muhammad, que vai recitar para os seus escribas e eles vão escrever aquilo ali. É basicamente essa a diferença. Ah, muito, muito interessante. E boa essa comparação, né? Essa Uhum. distinção, na verdade. Sim, sim. É, Mansur, nós estamos aqui vivendo dias pós-peregrinação à Meca, que é algo que é sempre notícia, todos os anos é notícia, né, nos veículos de comunicação, mas as pessoas, elas não entendem muito, né, o que que é e qual é o sentido para o muçulmano. E eu queria que você explicasse também para a gente. Bem, a peregrinação em árabe, Hajj, né, literalmente o ato de você fazer a peregrinação para o local sagrado da cidade de Meca, ela é um ritual, uma série de rituais que acontecem no período de uma semana, no mês prefixado do calendário islâmico de Dhul Hijjah, ou o mês da peregrinação, onde muçulmanos do mundo todo se dirigem a esse local para executar as passagens da vida de Abraão, do profeta Abraão, que também, né, mais uma vez colocado aí, esse compartilhamento de mensageiros que Sim. existe entre cristianismo, judaísmo e islã, para que reviver as práticas espirituais do profeta Abraão quando ele esteve com a sua família ali na região do deserto da Arábia. Então, tem rituais que são imitações ou emulações dos rituais feitos pela sua mulher, Agar, né, pelo seu filho Ismael, né, ou Ismail, como ele é chamado dentro do Alcorão Sagrado, ou pelo profeta Abraão. Essa série de rituais inclui peregrinações que vão até montanhas sagradas, onde as pessoas vão fazer rezas, súplicas e, enfim, devotar momentos de reflexão, ao templo sagrado da Caaba, que fica no centro da cidade de Meca, né? Mas não necessariamente a Caaba é que as pessoas fazem uma confusão. A Pedra Negra não é aquele cubo preto, não é uma pedra gigante, não é um meteorito. É um templo com uma cortina por cima que mudou de cor ao longo da história. A cor negra foi a cor da dinastia Abássida, né, dos califas Abássidas de Bagdá, que foi a última que ficou. Mas a Kaaba já foi vermelha, já foi colorida, já foi amarela, já foi branca. Enfim, você tem diversas dinastias que vão estabelecer cores, né, para as cortinas, de acordo, digamos assim, com suas preferências estéticas, né? Então, ao longo da história, a Kaaba ela serve como um templo sagrado que os muçulmanos vão para rezar nele, tal qual o templo de Jerusalém nos tempos de Cristo era um templo sagrado para o qual os judeus eles iam peregrinar e depois, né, a própria cidade de Jerusalém torna-se sagrada para os cristãos, mas no caso o Santo Uhum. Sepulcro, né, em Jerusalém. Então, os muçulmanos vão fazer os seus rituais lá. Não há nada dentro daquele templo, uma espécie de ídolo, uma espécie de estátua, nada. É um templo, é só um local. É um local que considera-se abençoado, né? Então, os muçulmanos vão para lá, fazem seus rituais de peregrinação e concluem aquela peregrinação com o ato do sacrifício, tal qual Abraão fez o sacrifício do carneiro ao invés do seu filho, e distribuem a carne em caridade para as comunidades locais ou mandam para outros países, enfim, tem toda a questão da distribuição da carne dos carneiros sacrificiais. Não são sacrifícios devotados ao Criador de modo a alimentá-lo, mas são uma forma de distribuição, digamos assim, de renda, né, e de proteína animal para pessoas que não têm dinheiro para comprá-lo, né? É Uhum. uma vez por ano isso que o muçulmano que tem capacidade financeira deve executar. E essa peregrinação, ela acontece dentro desse mês e muçulmanos do mundo inteiro, majoritariamente de países asiáticos atualmente, vão empreendê-la e, digamos assim, participar de todos os seus ritos, de modo a estabelecerem, né, essa comunhão religiosa. E você vai ver que há uma mistura de homens, mulheres, crianças, não há segregação, todas as pessoas elas vão vestidas com o pano branco, né, o ihram, né, que é aquela manta branca que você geralmente vê os homens vestidos, né? As mulheres não são requisitadas a cumprir com todos os rituais que os homens são, por uma questão até mesmo de misericórdia com as mulheres. Por exemplo, os homens têm que raspar a cabeça inteira. Imagina se todas as mulheres tivessem que tirar seus cabelos para fazer a peregrinação, né? Então, assim, tem atos que são só masculinos e tem atos que são Uhum. femininos, mas a participação geral na peregrinação é para todos, né? Obviamente que tem algumas coisas que são por uma questão de responsabilidade, né, e ritualização. Então, tem toda essa questão envolvendo a peregrinação à Meca, que é basicamente a visita aos locais sagrados. E, obviamente, não é parte da peregrinação à Meca, mas os muçulmanos que vão à Meca também geralmente vão para a Mesquita Sagrada de Medina, né, na cidade Uhum. vizinha, que é onde está enterrado o corpo do profeta Muhammad, para prestar seus respeitos ao local e, né, digamos assim, vivenciar um pouco da espiritualidade islâmica naquela cidade, que, digamos assim, é o grande berço do Islã ali na Terra. A peregrinação
ela é um dos pilares, né, da religião, e tem uma questão de obrigatoriedade, mas só, na verdade, a gente usa até a palavra talvez até errada, assim, é só para quem tem condições, né? Tanto financeiras quanto de saúde, né? E logísticas mesmo, Sim, porque a peregrinação é um ato, digamos assim, um pouco caro, não porque há uma taxa muito cara para fazer a peregrinação, mas pela própria questão da viagem, né? Você vai ter que comprar uma sim, passagem de sim. avião ou de navio para ir, tem a questão dos hotéis, as despesas com alimentação, então não é todo mundo que é obrigado. No Islã, o único ato assim que é obrigatório em nem todas as condições é a oração, né? Mas o Uhum, jejum do Ramadã, o pagamento do zakat e todas as outras práticas religiosas da religião islâmica, elas são condicionadas às capacidades financeiras, físicas aham. ou mentais, inclusive, das pessoas. Por exemplo, pessoas que têm certos problemas, certas deficiências ou comorbidades, não fazem os Sim. rituais, não são requeridos que façam os rituais. Então, assim, a religião islâmica é muito de acordo com a capacidade individual das pessoas, né? O que elas podem Uhum. fazer com a sua saúde, o que não precisam fazer, não precisam. Ah, isso é importante, né? Você falou do Ah, zakat, o zakat é a contribuição, né? Como se fosse, é, assemelha-se, por exemplo, ao dízimo para o cristão, não, só há uma diferença aproveitando a muito deixa. grande, tanto de É. porcentagem quanto de pagamento e de Uhum, destinação, né? Você tem a questão do dízimo como uma forma de pagamento para a execução das obras da igreja, de 10% pelo menos hoje, todos os meses, né? Pelo menos aí no que está dado pela maioria da cristandade brasileira uhum, atual, né? E é sempre uma questão de sustentar a filantropia ou a própria sustentação do templo em si. O zakat ele é uhum, algo que é muito mais relacionado com um imposto. É um imposto purificador, porque a palavra zakat ela não significa nem caridade nem esmola, ela significa literalmente purificação. É uma purificação uhum, financeira que o muçulmano tem desde o mínimo de 2,5%, o piso de 2,5% do que ele tiver de renda durante o ano. Então, o muçulmano precisa ter acumulado durante um ano lunar islâmico a quantia que hoje está aí girando em torno dos R$ 30.000, né? E ele tem que pegar 2,5% daquilo ali e obrigatoriamente dar, porque aquele dinheiro não é considerado dele. Então ele tem que dar e destinar isso, pode ser para necessitados muçulmanos, não muçulmanos, para obras de uhum, caridade, etc. Mas isso é só o que o muçulmano deve fazer? Não. O muçulmano tem o zakat como prefixado dentro de valores. E você tem a sadaqa, que é a caridade geral, que pode ser feita de qualquer forma e não tem limite nem piso nem teto. Ela é aberta. Mas o zakat, digamos assim, ele é obrigatório. A pessoa ela precisa pagar. Óbvio, se ela tiver condições, mais uma vez. Se passar um ano e ela tiver acumulado no mínimo R$ 30.000 por volta, dependendo do valor do ouro naquele ano, né, de dinheiro, e pode ser destinado para várias finalidades e várias funções ali naquela sociedade. É uma forma de distribuição de renda, né, de seguridade sim, social que uhum, a religião islâmica estabelece, de modo a, digamos assim, combater a desigualdade social, né, sem também prejudicar as rendas de quem doa. A quantidade de 2,5% não é nada se você for colocar aí na balança, né, para a pessoa que tem dinheiro, mas, por exemplo, 2,5% de um grande empresário é muito para um pobre que vai receber aquele dinheiro. Então, é uhum, sem basicamente dúvida. essa correlação que a religião islâmica tenta fazer. E aquele que não atingiu a alíquota do zakat, ele está isento de pagar o zakat, mas pode fazer caridade de outras formas, distribuição de comida ou de dinheiro na quantidade menor, entendeu? O zakat é só para aqueles que são capacitados de pagar. E aqueles que não têm capacidade podem receber. A próxima curiosidade ou dúvida, né, que as pessoas costumam ter, você já adiantou um pouquinho no começo da nossa conversa, que nem todo árabe é muçulmano, né? Uhum. E eu queria só que você então contasse aqui para a gente onde estão os muçulmanos, né? Bem, os muçulmanos estão distribuídos majoritária e minoritariamente ao redor do mundo inteiro e o estão há mais de um Uhum, milênio, né? O Islã é tão antigo na China quanto ele é no Oriente Médio. Eles se difundiram nos dois locais no mesmo período, na mesma faixa de período histórico. Então, essa é uma religiosidade que ela é global antes da era da globalização que a gente conhece hoje, né? Então, os muçulmanos vão estabelecer os primeiros grandes impérios ali após a queda do Império Romano e vão se difundir através das rotas comerciais, estabelecendo comunidades de comerciantes pelo mundo todo, né, durante um período aí de 1.000 anos de história. Então, a comunidade muçulmana majoritária, já há mais de 1.000 anos, ela não é árabe, porque o Islã vai ter entre os árabes a maioria dos seus primeiros seguidores, mas ele uhum, não é uma religião árabe. No sentido de que, para o muçulmano ser muçulmano, ele tem que ser descendente de árabe, ou filho de árabe, ou ter alguma relação étnico ou cultural com os árabes. Não.
O árabe dentro da religião islâmica é a língua litúrgica, né? A língua da revelação, é a língua do Alcorão Sagrado. Sempre as religiosidades tiveram tentativas de buscar essa conexão. Então, na Igreja Católica você tem a aplicação do latim, nas igrejas orientais o uso do aramaico, nas igrejas gregas o Uhum. uso do grego, né, como uma linguagem dos evangelhos. Dentro da religião islâmica, digamos assim, a questão já é muito bem colocada, porque o próprio Alcorão ele é em árabe, o profeta ele falava em árabe, e os primeiros seguidores do Islã falavam em árabe. Então a gente tem uma Sim. unificação linguística que foi fundamental para a religião. Então esse é, digamos, o contexto no qual o árabe faz parte da cultura dos muçulmanos, como religiosidade. A língua litúrgica das preces, das rezas, da leitura do Alcorão, mas não é necessariamente um vínculo de submissão cultural. O muçulmano precisa se arabizar para poder se islamizar. São coisas Uhum. absolutamente diferentes. Você tem culturas em toda a Europa, com um século de existência, de muçulmanos que nunca se arabizaram, não são árabes e não têm nem traços étnicos árabes e nem culturais. Árabes são independentemente dentro de suas próprias tradições religiosas e culturais. Então, a maioria dos muçulmanos não é árabe, mas a maioria dos árabes são muçulmanos. Né? A Tá. maioria dos árabes são muçulmanos. Árabes enquanto povo, né, uma identidade etnocultural que abarca ali as pessoas semíticas do Oriente Médio que se identificam com essa identidade em específico. Mas os árabes, mais uma vez, eles não são todos muçulmanos. Você tem árabes cristãos, árabes judeus, árabes ateus, árabes de qualquer Sim. segmento religioso que for colocado. O árabe pode ser traduzido da mesma forma como um russo. Um russo, você tem russos que são muçulmanos e russos que são cristãos ortodoxos. Você tem árabes que são muçulmanos e árabes que são cristãos ortodoxos. Então você tem toda Uhum. uma questão de diferenciação. Mas óbvio que, digamos assim, o estereótipo do muçulmano ser associado com o árabe fica culturalmente, né? Mas é sempre interessante que seja feita essa diferenciação, porque qual é o maior país muçulmano da atualidade? A Indonésia. É um país ali numa Aham. região do Sudeste Asiático, não tem Sim. relação nenhuma, tem uma cultura própria, mais antiga até do que a chegada do Islã ali naquela região, mas é um lugar majoritariamente muçulmano. Mas não são árabes, não falam árabe e estão lá sendo muçulmanos os maiores, né, em números hoje no mundo. Essa é uma super curiosidade, né? As pessoas têm É, realmente associam, acho que os países árabes aí são os que concentram o maior número de é, fiéis e não é isso que acontece. não, não, nem de longe. É. Mansur, assim, eu não posso terminar aqui sem falar do halal, porque a gente Uhum, fala muito de halal aqui, mas o halal nasce, né, na tradição islâmica, né? É uma das, quando você falou que a religião, que na verdade o Islã não abarca apenas a questão da religiosidade em si, né, mas tem aí orientações para a vida, né? O halal uhum. nasce daí, né? E eu queria que você explicasse, então, como surge isso, né? Como É. surgem essas orientações? Bem, dentro da tradição islâmica, você tem a questão das normas dietéticas. Todas as religiões, basicamente, no mundo têm normas dietéticas, né? O Uhum. budismo vai pregar um vegetarianismo, dentro do judaísmo você tem o kosher, dentro do hinduísmo você também tem normas dietéticas, por exemplo, não consumo de vacas, que são animais sagrados. Todas as religiosidades têm normas dietéticas. Religião e comida sempre tiveram associadas desde que o ser humano começou a registrar a sua história. Alimentos e rituais, ritualização de alimentos digamos assim, a secularização da alimentação ela é um fenômeno da modernidade muito recente na história humana e ela vem acompanhada com a secularização da sociedade. Se todos os âmbitos da vida humana, como política, como vestimenta, como música, não tem mais conotação religiosa, então por que a alimentação também não teria? Né? Então é um processo recente, novo. Mas a história da humanidade, religião e comida sempre andaram de mãos dadas e o fazem até hoje. Não podemos ignorar que um quarto da população mundial é muçulmana e para um quarto da população mundial, comida e religião andam sim de mãos dadas. E o mesmo fazem para populações de grandes continentes e países atuais. A Índia é um país com a maior população do mundo, a maioria da população é hindu, e os hindus têm regras dietéticas também estabelecidas, né? Então, sendo pontuado dessa forma, que a religiosidade historicamente está indissociável da alimentação, em todas as culturas, se você pega os aborígenes, enfim, todos os povos do mundo têm essa ligação, Uhum. o halal, digamos, são as normas dietéticas do Islã, são as normas dietéticas da tradição muçulmana e da religião islâmica. E no que ela consiste? Bem, existem formas básicas de se compreender o halal e formas mais complexas de se compreender o halal.
Então, halal, eles são as normas dietéticas estabelecidas pela religião islâmica de acordo com o Alcorão, no qual determinam animais que podem ser comidos e que devem ser evitados, formas de abate que devem ser realizadas e como a comida deve ser preparada. Quais os animais que são colocados ali no Alcorão como proibidos, né? Basicamente, o porco é o animal mencionado ali. Métodos de abate que são proibidos, através do espancamento, estrangulamento, métodos, digamos assim, que agridam muito, né, Uhum. o corpo do animal e façam com que o animal passe por um sofrimento muito maior do que o necessário para finalizar sua vida. Métodos de preparo que são proibidos, a adição de vinho ou bebidas alcoólicas e sua ingestão de forma pura ou misturada como aditivo nas comidas. Então você tem ali uma série de regras, são menos elaboradas do que as regras do kasher dentro do judaísmo, mas que existem ainda assim. Então isso acaba gerando um mercado, né, como tudo que existe dentro da praxis humana pode ser, digamos assim, comercializado, de produtos que são, digamos, comercializados atendendo a essas demandas. Mas isso significa que o quê? Que a comida halal ela é uma comida que só pode ser consumida por um muçulmano ou que faz parte de uma oferenda para uma divindade muçulmana. Não. É basicamente as normas de pureza dietética que devem ser Uhum. seguidas, como uma forma de alinhar o ser humano à natureza de modo geral. Né? Olha, você vai matar um animal, você não precisa fazer ele sofrer. Tem um método de abate aqui que você faz para que ele morra rápido. São basicamente esses os princípios que o halal coloca. Né? E dentro da tradição muçulmana, o animal deve ter uma certa idade, na hora da sua morte ele deve ser morto por uma faca afiada, de modo que morra de uma vez só, de modo que o sangue venoso, né, ele seja todo drenado para fora através do corte. Enfim, você tem muitas, digamos assim, Uhum. normativas para que aquela comida ela seja própria e esteja dentro desses critérios. Mas, obviamente, que o muçulmano também pode consumir a carne que for abatida por judeus ou cristãos, desde que sigam, digamos assim, os princípios básicos da não violência, digamos, desnecessária para provocar o abatimento do animal e coisas assim que as outras religiosidades também têm. Né? Os judeus também têm o método da sangria, dentro da tradição católica você também tem, do direito canônico, algumas diretrizes para você abater os animais de uma certa forma. Enfim, você tem ali toda uma lei, né, que essas religiosidades se conversam em vários pontos, né? Então a gente tem essa questão dessa mescla, por exemplo, frutos do mar não são lícitas dentro do judaísmo, mas no cristianismo e no islã são. Então, assim, tem uma coisa que é proibida às vezes para dois não é para um, e para dois não é para um, então por aí a gente vai meio que fazendo a matemática dietética dentro, digamos assim, do tronco de religiosidades abraâmicas. Eu queria mais uma vez agradecer a você por estar aqui compartilhando seu conhecimento com a gente, convidar você que está assistindo, se ficou alguma dúvida, se tem alguma outra questão que vocês gostariam de saber, que encaminhe para a gente, que a gente tem como fazer chegar ao Mansur e enviar essa resposta a vocês, né? Pode ser que tenham ficado aí algumas questões pendentes. Mansur, por favor, deixe suas redes sociais aqui com o pessoal, porque você faz um trabalho aí de divulgação do Islã, né? Então, de repente, alguém que queira ter acesso ao seu conteúdo. Muito obrigado, Cris, pelo convite. Queria agradecer aqui ao pessoal da equipe que vai editar essa entrevista depois e que, enfim, fez ela acontecer. E a todos vocês que vão assistir, pedir que compartilhem, né, com seus amigos e contatos essa entrevista, porque Sim, conhecimento não ocupa lugar e é muito importante que a gente sempre tenha um conhecimento sobre novas perspectivas, novas formas de ver o mundo, né? E isso é importante aí para a gente ter uma visão acurada da nossa realidade. E para quem, né, quiser, digamos, se aprofundar mais nos assuntos, eu queria recomendar minhas redes sociais, a página História Islâmica com Mansur Peixoto no Facebook, no Instagram, o canal do YouTube, que é muito importante hoje em dia também, nosso site, que também existe. A gente é uma iniciativa que já tem uma década já de divulgação histórica islâmica e a gente trata de temas sociais da atualidade também. E para quem quiser conhecer também um pouco da religião em si, temos o site Iqara Islam, né? IQARA Islam, né? ISLAM, para quem quiser digitar aí na internet, para ter acesso a, uhum. digamos, temas mais teologizados da religião islâmica, enquanto o projeto História Islâmica ele trata mais da questão da perspectiva histórica e de atualidades. Bom, eu vou reforçar o convite do Mansur para que vocês compartilhem esse conteúdo, caso tenham gostado e caso conheçam pessoas que gostariam de saber mais sobre esse tema que estamos tratando. E o meu outro convite é para que você acompanhe o trabalho da International Halal Academy.
Vocês podem nos seguir no Instagram, no LinkedIn, para vocês saberem os eventos, sobre os eventos, sobre os cursos, né, sobre o Halalcast, né, que é o nosso podcast. Muito obrigada a todos. Mais uma vez, Mansur, obrigada, e até o próximo Momento Halal.